Então, quando a Alice era pequenininha, ela estava com uns 6, 7 meses, assim, a pediatra, a gente acabou de trocar de pediatra, na verdade, achou que a Alice estava com muita dificuldade de ganhar peso, e realmente ela sempre foi um bebê que tinha muita dificuldade de ganhar peso e tal, não estava conseguindo sentar, então já tinha passado, né, do tempo dela estar mais firminha e sentar. Ela ficou bem preocupada e falou, olha, acho que era bom uma avaliação com uma físio. E aí ela me deu a indicação do grau, e a gente veio com a Cláudia, e a Alice tinha 8 meses, mais ou menos isso. A Cláudia foi ótima, né? Na verdade, foi muito cuidadosa também na época. Eu lembro que ela falou, bom, é um bebê ainda, primeiro, né, um bebê, que tá muito magrinho, que tá com dificuldade de ganhar peso, então se a gente fizer uma atividade física com a físio muito intensa, pode ser que ela emagreça mais. Então o que ela fez, que foi muito bacana, a gente veio umas 2, 3 vezes, ela deu uma série de orientações de como a gente podia em casa fazer o estímulo correto para que ela conseguisse ganhar mais firmeza, né, no pescoço e poder sentar, por exemplo. E aí foi muito legal, porque daí logo em seguida a gente foi fazendo esses exercícios em casa, aos poucos, e a Alice sentou. E aí foi isso. Então essa primeira relação com o grau. Aí depois, de novo, a gente teve uma dificuldade, porque a Alice não andou. Ela estava quase fazendo 2 anos e ainda não andava. Então de novo teve esse alerta. Ela conseguia andar, mas ficava segurando nas coisas para andar, não conseguia soltar. A gente percebia que tinha uma questão de equilíbrio, talvez. E aí, de novo, aí por conta própria, já tendo essa referência, a gente ligou de novo, voltou para o grau. E aí, sim, ela veio fazer algumas sessões, de novo com a Cláudia, para estimular esse andar e para acompanhar o andar dela e tal. E também ensinou a gente a fazer a mesma coisa em casa, com alguns exercícios, enfim, alguns macetes e tudo mais. E aí depois, em seguida, a Alice andou. E aí, ok, então tivemos um outro intervalo com relação ao grau. E aí, quando a Alice estava com 3 anos e meio, mais ou menos, a gente percebeu que ainda tinha alguma coisa ali que não estava fechando. Sempre tinha um atraso, ela sempre passava dos marcos de desenvolvimento, né? Então a gente foi procurar outros pediatras, outras, enfim, especialidades, né, até neurologistas e tal. E aí com o auxílio de uma neurologista a gente chegou no diagnóstico final da Alice. E aí começou nossa relação intensa com o grau a partir disso, né? Qual o diagnóstico da Alice? A Alice, ela, através de um exame genético, né, que faz todo o mapeamento dos genes, ela tem o que eles chamam de 18q-, que é o apagamento de alguns genes do braço do cromossomo 18, né? E isso é uma criança com atraso global de desenvolvimento, então colava muito no que estava acontecendo com a Alice, que a gente, né, não percebia muito na escolinha, porque quando é muito pequenininho, na escolinha você não tem um processo formal de educação, então você não percebe tanto o que está acontecendo ali. Mas na parte motora a gente percebeu. E uma grande característica forte da síndrome justamente é a hipotonia muscular. Então é uma fraqueza muscular geral, o músculo não tem tônus. Então por isso a dificuldade de sentar, de andar, de falar, porque foi atrasando essa fala também, né? Afinal tudo é músculo. E aí a partir disso então as terapias se tornaram aí toda semana, né? A gente começou a vir com físio, com a Cláudia, fono com a Ana Cristina e a terapia ocupacional com a Maísa, muito intensamente. Bom, pandemia um pouco menos, depois retomamos e tal. E hoje já tem mais de 1 ano e meio que a gente saiu da físio, mas por uma conversa nossa mesma, de achar que seria mais interessante para a Alice fazer esportes, por exemplo, fora do grau, em grupo, etc. Mas esse ano a gente está com o Rafa, que é o psicólogo, então a gente está sempre conversando anualmente para ver quais são as terapias que funcionam para o momento de vida que a Alice está. E hoje ela vai fazer 9 anos. É um progresso passo a passo, né? Porque é isso, assim, é um indivíduo, né? Então o mundo vai mudando, né? A escola vai mudando, a família vai mudando, as outras coisas vão mudando, então vão surgindo outras necessidades que interferem positivamente e às vezes negativamente nos tratamentos. Então a gente vai precisando mudar um pouco esse curso. Eu acho que isso é muito legal daqui, porque é o olhar para o indivíduo como um todo e é o olhar integrado, né? Todas as terapias estão olhando juntas para aquela pessoa que está ali, estão conversam com a família. Agora a gente precisa mudar, porque a gente entendeu que até aqui ela chegou super bem, mas agora tem uma outra necessidade que está se apresentando. Por exemplo, para a gente a físio foi um negócio que funcionou muito rápido mesmo,
porque era engraçado, assim, ela andava, mas ela não conseguia pular, por exemplo. Era super difícil para ela pular. E aí ela ficava olhando, assim, os amiguinhos pular, e aí ela ficava, eu vou pular. E às vezes ela só conseguia balançar o joelhinho, assim, não conseguia tirar o pé do chão, assim. Então ela tentava se autodesafiar. E foi muito legal, porque com o trabalho da físio, assim, logo ela já conseguiu justamente superar, né, essas questões de coordenação motora, assim. E tanto é que depois de um tempo a gente falou, não, então agora a gente passa de uma físio, né, só com a fisioterapeuta e vai para um esporte no coletivo, para ela poder ter outro tipo de relação com o esporte, com o exercício, com, enfim, a tonicidade muscular, etc. E aí também, fono e TO vão evoluindo junto com ela, porque você vai aprendendo a ler, então a fono vai chegando de uma outra maneira, a TO vai chegando de uma outra maneira, porque você vai ter que escrever, então essa coordenação fina chega de outro jeito, né? Essa organização das coisas. E esse ano especificamente foi um ano de muita mudança para ela, em relação tanto à parte escolar mesmo, né? Porque lá na escola que ela tá, ela foi para o terceiro ano, mas é no terceiro ano que eles consideram que passou, de fato, para o ensino fundamental, então deu mais autonomia, deixou de pegar mais no colo, então ela sentiu muito isso. Né, lá em casa também a gente teve algumas mudanças aí, e aí justamente o pessoal me chamou e falou, Lívia, acho que agora talvez um trabalho com psicólogo ajude, porque ela está crescendo também, ela está percebendo as suas próprias dificuldades, ela está começando a se perceber mais nesse mundo, né? Parece que não, mas crianças de 9 anos já estão meio pré-adolescentes, então isso vai influir, é muita informação. Então isso que é legal, assim, as terapeutas também perceberem que essa organização, né, que está sendo trabalhada precisa de um outro apoio. Então a gente precisa chegar com outro apoio, né? A gente chegou a conversar de repente uma psicopedagoga, mas o psicólogo a gente entendeu que era melhor agora chegar. Então as evoluções elas vão acontecendo, né, dentro do que também essa criança responde, todo o ambiente que ela está inserida. E assim, o mais legal é que é isso, com muita conversa, com muita observação e com observação integrada, o que é fundamental. Ninguém está separado, né? Eu faço só isso, eu faço só aquilo. O trabalho é em conjunto com a gente também.